Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui, mais uma vez, para darmos início agora nas lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2020 da classe adulto. O título geral da lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos aqui todos os assuntos que serão tratados nesse trimestre. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Nós começamos com a primeira lição, que é a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, a lição inteira vai tratar sobre esta carta. E essa primeira lição é uma importante introdução a tudo aquilo que será tratado nas lições seguintes. E aí é muito importante que você compreenda que um plano de estudo com infográfico não é uma aula ou uma aula antecipada, mas é uma maneira de você se preparar melhor, de você ter um objetivo mais claro no momento em que você está refletindo sobre o assunto da lição. Então, um plano de estudo é uma formulação coerente para extrair, organizar, ampliar e aplicar o valor contido no seu material de ensino, que no caso é a sua revista da escola dominical. E o infográfico é a combinação de dados a elementos como imagem, desenho, vetor, gráfico, etc., tornando o entendimento mais simples e a absorção mais rápida. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que esse material que eu componho é um material para as pessoas que estão interessadas em estudar a lição e não simplesmente ouvir alguém explanar a lição, ok? É um caminho mais enxuto, objetivo, claro, para que você cresça no entendimento da lição e possa, assim, ensinar a outros também, ok? Então, a compreensão do PowerPoint também é bem maior quando você assiste a essa apresentação inteira, que é disponibilizada no YouTube. Se você gostar, pode dar o seu like para que ele ranqueie melhor essa apresentação e outras pessoas tenham acesso a ela, recebendo gratuitamente o PowerPoint e o PDF que é usado para gravar esta aula, ok? Então, os objetivos específicos dessa primeira lição são 1. Apresentar a autoria e a data da epístola. 2. Identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E 3. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, ok? E aí o textuário da lição: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. E a verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, a leitura bíblica em classe em Efésios 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7, você tem nesse slide, é só pausar e fazer a sua leitura. E também você pode complementar com a leitura diária, feita de segunda a sábado, que vai dar uma dimensão mais abrangente do assunto para você. E aí a introdução da lição, a parte em destaque. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. E aí trazendo o que o comentarista diz na conclusão para saber até onde ele expandirá o seu pensamento, a gente tem a parte selecionada. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã, favor imerecido, viver em santidade e batalhar contra as forças das trevas. Aí a gente chega então no slide que apresenta todos os tópicos da lição em um único plano. No primeiro, autoria e data, no segundo, destinatários e no terceiro, propósito e mensagem. No primeiro, nós falaremos sobre quem é o autor, depois a assinatura apostólica, em terceiro, uma epístola da prisão, e em quarto, a data da composição. No tópico 2, nós veremos a cidade de Éfeso, depois a religiosidade em Éfeso, terceiro, a igreja de Éfeso, e quarto, a saudação epistolar. E no terceiro tópico veremos o propósito e depois a mensagem, ok? Então você tem aqui
toda a estrutura da lição. Aquilo que será trabalhado pelo comentarista está aqui em um único plano. Dessa forma você consegue acelerar o seu processo de assimilação do conteúdo. E aí aos professores, a sugestão de gestão do tempo em aula. Então, considerando que a gente tem cerca de 70 minutos em aula, você pode gastar 20 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 30 no terceiro, ok? Cada professor tem uma dinâmica e um tipo de aluno em sua classe, pode trabalhar melhor isso daqui, apenas uma sugestão para que você consiga distribuir melhor aquilo que é mais importante em cada tópico e chegar no fim da lição. A gente começa então no primeiro, vamos falar sobre a autoria, assinatura apostólica, uma epístola da prisão e a data. A gente começa então sobre a autoria, a parte selecionada. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se chamava Saulo, seu nome hebraico. E aí o que eu fiz? Trouxe também o ponto 2 desse primeiro tópico, porque ele complementa o ponto 1, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. E aí, a dica aqui é o seguinte, o mais adequado aqui é tratar os pontos 1 e 2 juntos, pois eles se completam em um só raciocínio. Quanto à ênfase, ela recai sobre a provável estratégia do apóstolo em usar o seu nome romano, Paulo, passando um ar de familiaridade ao se apresentar aos gentios, facilitando assim a receptividade ao evangelho. Então, pode ter sido essa a estratégia de Paulo de usar o seu nome romano em vez do seu nome hebraico ou hebreu. A gente passa para o ponto 3, uma epístola da prisão, parte selecionada. Foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. E aí você tem mais a referência em 4 e 1 e em 6 e 20, dentro da mesma ideia. E aqui eu trouxe o ponto 4, porque ele complementa o terceiro e vai falar sobre a data da composição. Parte selecionada, a data provável da redação, por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Aqui a dica é a seguinte, aqui também o mais adequado é tratar os pontos 3 e 4 juntos, pois eles se completam em um só raciocínio. A ênfase recai sobre como Paulo entendia a sua prisão. Olha só que interessante. Para ele, estar cerceado ou livre representava apenas duas faces de uma só realidade. Ele se sentia preso ao próprio Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e 20, aqui tem um trecho muito bom para uma reflexão profunda sobre como nós encaramos as coisas. A gente está vivendo, por exemplo, um tempo de cerceamento por causa da pandemia do Covid-19. Então, esse cerceamento, como que nós crentes olhamos para isso? Nós estamos presos a Cristo ou a gente é uma vítima desse vírus e tem o nosso futuro incerto? De forma alguma, a nossa vida pertence a Ele, seja qual for a circunstância. Era assim que Paulo pensava. Livre desse vírus ou, de alguma forma, cerceado por Ele, nós, na verdade, pertencemos ao Senhor Jesus e Ele fará da nossa vida aquilo que Ele quiser, se nós exercemos fé verdadeira nele. Aí um importante ponto para se refletir. Assim a gente fecha então o primeiro tópico, partimos para o segundo. Destinatários, a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. A gente parte para a primeira, a cidade de Éfeso, parte selecionada. Fundada por volta de 1050 a.C., ali uma cidade litorânea, às margens do Mar Egeu. 500 mil habitantes na época em que foi escrita a epístola e tinha um anfiteatro para 25 mil espectadores. Era uma cidade muito importante. E aqui eu trouxe uma imagem da biblioteca de Celso, ao fundo, em Éfeso, que hoje é a Turquia, ou uma porção da Turquia. Essa biblioteca foi fundada no ano 115 depois de Cristo, ou seja, mais de 50 anos depois que a carta de Paulo aos Efésios foi composta, a gente tem aqui essa imagem
da biblioteca de Celso. Então, aqui você vê uma ruína, lá ao fundo a biblioteca, e essa é uma imagem recente, uma imagem de hoje, daquilo que se pode ver nessa localidade que um dia foi a cidade de Éfeso. Está aí uma contribuição importante para trazer um pouquinho mais de imagem à sua abordagem da lição. A gente passa então para o ponto 2, a religiosidade em Éfeso, parte selecionada. A cidade abrigava o templo de Ártemis. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. E aqui mais uma imagem para trazer um pouquinho mais de colorido a esse slide. Né? A gente vê ao lado uma das estátuas em homenagem a Ártemis, ou Artemis, que é a Diana para os romanos. Né? Os romanos tomaram emprestado os deuses gregos e colocaram só os nomes diferentes. Então, o mesmo deus tem um nome na cultura grega, na mitologia grega, e um outro nome na cultura romana. Os romanos usaram isso para facilitar a cultuação deles, ou o culto deles a esses deuses, ok? A gente passa então para o terceiro ponto, a igreja de Éfeso, parte selecionada. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, evangelizou os judeus, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado, até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, e grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Então, para esse trecho, olha só que interessante, a dica aqui é o seguinte, aqui o comentarista procura expor principalmente como essa igreja surgiu, se desenvolveu, teve contato com a esfera do milagre e foi dirigida por ilustres pastores. Está tudo na sequência aqui, ó, preste bem atenção. Tudo que eu coloquei selecionado está na sequência aqui na dica. Então, ele expõe principalmente como essa igreja surgiu, se desenvolveu, teve contato com a esfera do milagre e foi dirigida por ilustres pastores. Então, o objetivo principal aqui não é discutir por que os 12 foram batizados no começo. Não é discussão sobre o batismo. Aqui é uma exposição de como essa igreja surgiu e se desenvolveu e recebeu pessoas importantes para dirigi-la. Essa é a ideia aqui, ok? E aí a gente passa para o ponto 4, a saudação epistolar. Parte selecionada, ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia. Então, para esse ponto aqui é uma questão para pensar. Olha só que interessante. Os itens dessa saudação indicam que tipo de pessoas são e devem ser aqueles que fazem confissão de servir a Deus por meio do Senhor Jesus. Então, quando ele se dirige a eles dizendo fiéis em Cristo, isso é uma saudação que identifica quem eles são e quem eles devem continuar sendo, para não se tornar crentes cínicos, né? Que já deixaram a santificação e finge que são fiéis ao Senhor. Então aqui é uma parte importante para se pensar e refletir. Assim, a gente passa para o terceiro ponto, sempre lembrando, isso é um plano de estudo, não é uma aula, é para que você tenha uma orientação, um horizonte melhor de como abordar a lição e extrair dela as melhores partes para poder fazer a sua aplicação e a sua reflexão mais clara e objetiva. Terceiro ponto, propósito. Terceiro tópico, propósito e mensagem. A gente tem o seguinte, no primeiro, o propósito. Aí lá embaixo, a parte que eu selecionei. Uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então isso é muito importante entender sobre o propósito geral dessa epístola. E aí a dica aqui é o seguinte, que você não precisa se aprofundar muito na reflexão, porque terá que fazer isso no ponto 2, o qual apresenta o desdobramento do que está dito aqui. Assim seu raciocínio não fica repetitivo. Então, o que está escrito aqui, ó, nesse ponto 1, ele vai ser desdobrado agora no ponto seguinte. Então vamos lá.
Ponto seguinte, a mensagem. Olha só que interessante. Então, ele fala de uma perspectiva pastoral com dois elementos principais, é o que eu falei no anterior. Esses dois elementos principais da mensagem são que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Olha só. E a igreja é o seu corpo. Isso é muito interessante. Então, esses são os pontos centrais dessa epístola. E aí, esse assunto ele está distribuído em alguns eixos temáticos que o comentarista coloca aqui, ó, 5 eixos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a minha dica para você aqui é o seguinte: aqui você não precisa se preocupar em detalhar muito cada ponto, porque esses desdobramentos estão em pormenores nas 12 lições seguintes. Então, você está fazendo uma abordagem da lição, você não precisa ser exaustivo aqui, nem na sua reflexão, você que está estudando, e você que está aplicando a lição não precisa gastar muito tempo aqui. Por quê? Porque isso será revisto de forma mais profunda nas próximas lições. É claro que é uma dica para otimizar o tempo. Se você tem tempo para fazer uma abordagem mais profunda, faça. Que melhor ainda, quanto mais tempo você tiver para estudar, melhor, ok? Então, dessa forma, a gente fecha, olha só que interessante, todos os tópicos da lição, apresentando aqui uma diretriz do ponto de vista do plano de estudo e chega à conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, aqui o plano geral da lição, você tem um direcionamento enxuto e pode expandir o seu pensamento naquilo que for mais relevante para você, que é aluno, e para você que é professor, captar aquilo que é melhor para os seus alunos, colocando em primeiro plano, e aí tratando as questões secundárias depois, ok? Eu espero de alguma forma ter contribuído com vocês. Se gostou dessa aula, pode também lá se inscrever no canal, assinar, ativar o sininho para que quando eu elaborar a próxima aula e outros materiais que eu estou compondo, você possa ser avisado disso. Eu agradeço desde já a oportunidade de mais uma vez participar e contribuir com vocês de alguma forma, e se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Deus abençoe. Até lá.